Boa noite, muita paz a todos, que vamos caminhar juntos, né, nessa live do Autoilusão e Reforma Íntima, né? E logo em seguida nós vamos fazer a nossa harmonização mental, como é de praxe nós fazermos sempre às quintas-feiras, né? Então agradeço aqui a presença da Lara Diesel, da Vilk Leal, né? A enfermeira Joana Castro, né? A Dulce, Maria Francisca Alencar, Raíssa. Deixa eu ver se mais alguém vai entrando para nós começarmos aqui a nossa live da noite de hoje. Desculpa. Bom, nós vamos fazer a nossa prece, porque de praxe nós fazemos sempre uma oração nas nossas atividades que realizamos. A prece tem a função de criar um campo magnético, e quando nós fazemos uma prece buscando a Deus, aos protetores, aos guias, a prece, ela é energia, então nós atraímos essas energias boas, por isso é que a prece é importante, cria um campo magnético. Campo magnético esse que vai dificultar as energias negativas penetrarem, como também os nossos irmãos sofredores. Então a prece é incrível e nós vamos encontrar no Evangelho Jesus Cristo conversando com Deus, e através da prece que nós podemos conversar com Deus. Não são pelas palavras, mas pelas nossas vibrações. Porque Deus não ouve as palavras que a gente está fazendo, mas Ele sabe o que nós temos dentro do nosso coração. Por isso é que Jesus Cristo disse, quando nós vamos fazer uma prece, nós não devemos fazer como os fariseus que procuravam os lugares mais altos, para que eles, em fazendo a prece, todo mundo pudesse ficar olhando que eles estavam rezando. Jesus Cristo disse, olha, quando for fazer uma prece, adentra a porta do teu quarto e conversa com Deus. Não precisa falar muito, não. Porque antes mesmo de tu pedir, Deus sabe que tu precisa. Então é dentro do nosso coração. Porque é aquela prece que a gente faz, que os lábios dizem sim, mas o coração diz não, não dá. Costumo dizer sempre que o telefone vai dar sempre ocupado, né? Porque precisa realmente que nós nos entreguemos, né? Quando formos fazer uma prece, uma oração, uma súplica, certo? Então vamos agradecer a Deus por esse momento que nós estamos vivendo, por tudo que nós já vivemos, por tudo que nós vamos viver, pelo que nós recebemos, pelo que nós vamos receber, pelas oportunidades que nós tivemos e pelas oportunidades que nós vamos ter. E com certeza nós vamos sair vitoriosos diante de tudo aquilo que nós enfrentarmos ao longo do caminho. Cada obstáculo vencido, cada dificuldade vencida, é um processo de crescimento, de despertar espiritual que nós estamos vivendo. Por isso é que nós precisamos confiar em Deus, em Jesus Cristo, em Maria Santíssima e todos os espíritos e anjos iluminados que trabalham em função de cada um de nós, para que nós consigamos chegar, através do autodescobrimento, a esse reino dos céus. Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Bom, autoilusão e reforma íntima é um tema que mexe com a gente e que nós vivemos essa realidade. Então, vivemos na época do eu ou do self, do eu maior, do eu profundo, da individualidade. São várias denominações que nós encontramos. De olhar para nós mesmos. O que é olhar para nós mesmos? Olhar para nós mesmos é nós começarmos a trabalhar esse autodescobrimento.
Nós nos olhamos no espelho, mas só que a imagem que nós avistamos no espelho, a imagem refletida, não é o que nós somos de verdade. Porque o que nós somos não é o corpo, o que nós somos é o espírito, esse espírito que é eterno. O corpo é apenas uma vestimenta carnal. Uma vestimenta carnal. Eu posso muito bem me transformar, uma mulher, nesse caso, se transformar quando ela vai sair e se pinta toda, ela se parece uma outra pessoa. É como se nós criássemos uma nova persona, né? Mas não é a imagem que reflete o que nós somos, as nossas angústias, as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas depressões. Porque a essência divina que nós carregamos dentro de nós, que é a individualidade, que é o espírito, que é eterno e que todas as vezes que vem aqui ao mundo, ele cria uma personalidade. E essas personalidades ou vivências passadas é que vão se formando essa individualidade. São as experiências que nós vivemos. Então, o que eu vivo hoje é uma consequência do que eu vivi ontem. Carl Gustav Jung falou isso, fazendo a comparação do consciente e do inconsciente. Ele falou do iceberg, né? Que 5% é o que fica fora e 95% é o que fica dentro. Por isso é que tem momentos que nós não nos conhecemos. Uma coisa estranha está acontecendo. Isso pode ser uma personalidade que esteja ressonando, uma vivência nossa passada, certo? E que não vivemos como deveríamos ter vivido. E a personalidade de hoje, ela tem a função de nos ajudar a trabalhar as personalidades, as vivências passadas. Certo? Então é esse olhar para dentro de si mesmo, porque se nós formos continuar olhando sempre para fora, nós vamos viver dessas ilusões que o mundo oferece, Agora, se nós olharmos para dentro de nós através do autodescobrimento, aí sim, nós vamos passar a nos conhecer de verdade. Por isso que no oráculo de Delfos estava escrito lá: homem, conhece a ti mesmo. Há quanto tempo? E nós ainda não nos conhecemos. Nós somos estranhos a nós mesmos. E precisamos nos apresentar. E esse autodescobrimento, ele proporciona isso. Agora, só que quando nós vamos fazer essa viagem interior, nós vamos encontrando, nós vamos entendendo os nossos defeitos, nós vamos nos defrontando com os nossos defeitos. E ninguém quer, que fica só empurrando com a barriga para amanhã, para depois. Não, isso aí eu faço depois. Por isso é que a gente não fez até agora esse autodescobrimento. Porque se nós realizarmos o autodescobrimento, acabam essas ilusões. Acaba, com certeza, essas ilusões. Bom, o auto-amor. O auto-amor, nós não temos esse amor para com nós mesmos. E eu digo por que nós não temos esse amor. Porque nós fazemos coisas ou ações contrárias àquilo que nós precisamos fazer. E quando nós fazemos a viagem para fora, fica muito mais difícil. Porque nós não somos desse mundo, estamos apenas de passagem por esse mundo. Ou então nós precisamos nos amar. Se eu me amo, eu não vou praticar coisas que possam me prejudicar, que possam me fazer infeliz. Eu não vou fazer. E nós fazemos. Nós sabemos que aquilo ali não está certo, que nós podemos ser prejudicados e nós insistimos e fazemos aquilo. Então nós não nos amamos. E Jesus Cristo nos diz que nós seríamos reconhecidos por muito nos amar. Volto a dizer, se nós nos amássemos, a nossa vida seria muito melhor, porque nós iríamos pensar 2 vezes quando formos fazer o mal ao nosso irmão de jornada. Quando formos fazer algo que possa nos prejudicar. Porque quando eu vou fazer o mal a alguém, eu já colho
eu canalizo essas energias para me dar mais força, energia negativa, e sou eu o primeiro a sofrer. E se eu fizer o mal a outrem, e essa pessoa estiver numa frequência positiva, não vai acontecer nada. Aí a energia vai ficar com a gente, a energia negativa, o que vai ser muito pior para nós. Ou então, quem dificulta as nossas vidas não é os nossos familiares, não são as pessoas que trabalham conosco nas repartições, não são aquelas pessoas que nós encontramos no caminho. Quem dificulta a nossa vida somos nós mesmos. E nós mesmos somos os responsáveis pelas nossas ações. Na época de Moisés, ele dizia que os nossos erros sempre nos acompanham, sempre nos encontrarão, não tem jeito. Por isso é que nós precisamos, como disse Jesus Cristo, caminhar sobre as suas pegadas, já que ele é o caminho. Bom, o outro item é o auto-perdão. Tá aí, outro desafio do ser humano. O perdão. Muita gente não perdoa porque diz que é covardia. Ah, mas cadê meu orgulho? Cadê meu orgulho? Se eu perdoar uma pessoa que me fez mal. Não perdoo de forma alguma. Então você vai ficar com essa energia negativa dentro de você. Essa energia negativa vai tomar proporções cada vez maiores. E você vai daqui a pouco adoecer de tanta energia negativa que você vai acumular dentro de você. Você tem seu livre-arbítrio. Você pode perdoar e pode não perdoar agora, mas você vai ter que perdoar um dia. Por quê? Porque pode muito bem acontecer na próxima encarnação, essa pessoa que você não perdoou vir como filho seu ou filha sua. É o que acontece demais hoje aqui no mundo. Pai que não gosta de filho, filho que não gosta de pai. Tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo. E esse motivo é justamente isso. Por isso é que Jesus Cristo diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Porque depois o negócio pode piorar. Se ele desencarnar, ele pode ficar próximo de nós, nos cobrando as ações que nós fizemos para com ele. Então é necessário o perdão. Quando eu não perdoo, é como eu já falei, acumulamos energia negativa. Mas esse perdão não pode ser somente aquele perdão da boca para fora. Perdoa, mas não quero ver nem perto de mim. Isso não é perdão, é tentar nos enganar. É uma ilusão. E outra coisa mais. Se eu perdoar uma pessoa, se ele não me perdoar, ele tem todo o direito, porque ele tem um livre-arbítrio dele, mas eu não posso fazer a parte dele, o que eu tenho que fazer é a minha. Agora, se eu perdoar, eu extravaso todas essas energias negativas. Eu estava com elas. Pronto, eu me limpo. Eu faço uma catarse em mim. Aí, se a pessoa não me perdoar, bom, agora o problema é dele, não é meu, mas eu estou livre, que eu fiz a minha parte. Então, isso é importante para a nossa vida. Porque essa ilusão de não perdoar não vai nos ajudar em nada. De forma alguma. Então, é o autodescobrimento, o autoamor e o autoperdão. E a autorresponsabilidade. Assumir como nós somos. E não criar a ilusão de uma coisa que nós não somos ainda. Não somos ainda. Então, é essa responsabilidade de você não transferir. É a projeção que a psicologia faz. Nós não aceitamos os nossos erros, mas transferimos para os outros. Nós avistamos os erros dos nossos irmãos, mas não são os deles, não são os nossos, que nós não queremos assumir. E nós achamos que podemos transferir para eles, como se eles não tivessem problemas também. Não tem aquela pessoa que chega para a gente e descarrega todos os seus problemas com a finalidade de ficar livre daqueles problemas. Não vai adiantar, porque os problemas dessa pessoa, só ela mesma é que vai resolver. Só ela mesma, com a ajuda daquelas pessoas que amam, que a amam. Isso não tem dúvida nenhuma, né? De forma alguma. Deixa eu pegar aqui esse relógio. Vou marcar aqui o tempo. Bom, autoilusão, ilusão sobre si mesmo. Aquela ilusão que nós temos
por exemplo, dos materialistas, né? Que dizem que tudo se acaba. Com a morte física, se acaba tudo, acabou-se. Isso é uma ilusão que eles criam para poder gozar a vida, os prazeres da vida, se aproveitar de tudo aquilo ali que ele tem, que é um empréstimo. Então, essa ilusão dos materialistas, eles vão chegar na realidade de que o mundo realmente, que nós não acabamos, só o corpo. O espírito continua na sua jornada. Então, é preciso que nós caiamos em si mesmo, como Paulo de Tarso caiu em si mesmo na estrada de Damasco. Quantas vezes nós já passamos na estrada de Damasco, que essa realidade, que a realidade é o Cristo, são as suas propostas, e nós não queremos ver, essa realidade, que é o nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Então tem gente que aqui no mundo, então nós mesmos, acredita simplesmente que nós estamos aqui somente para curtir a vida, os prazeres da vida, que vive exclusivamente para isso. Eles não querem se ter compromisso com nada, eles acham que o importante é você estar, principalmente nos finais de semana, nas baladas e aquela coisa e tudo. A pessoa vai falar para ele: pai, vamos numa igreja, vamos no centro espírita, vamos numa igreja evangélica? Não, de forma alguma. E tem uma passagem no Evangelho que diz que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quando uma pessoa dessa lê uma passagem dessa, aí é que ele não vai mesmo em igreja nenhuma. Porque eles não querem ser cobrados. Mas só que a vida se vive para frente, não é para trás. A vida se vive no presente, é agora. É esse momento que nós estamos vivendo. A gente pode até querer fugir. As ilusões criam isso. A gente fica distante dessa realidade. Mas não vai ser por muito tempo. Por isso é que nós vivemos os ciclos da vida. De 7 em 7 anos. De 7 em 7 anos. Então, quantas pessoas hoje já estão numa certa idade onde o corpo não oferece mais condições para que ele possa sair nos finais de semana e tudo mais? Quantas pessoas não estão nessa idade? Então eles chegaram na realidade de não poder mais fazer aquilo que eles faziam antes. E muitos se revoltam, muitos ficam uma pessoa realmente difícil de se conviver, cai nas depressões, porque a ilusão que ele tinha, que poderia viver esses momentos o tempo todo, faz com que eles realmente se sintam muito para baixo. Então a vida toda é uma preparação para os ciclos que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos preparar para os derradeiros ciclos da vida, mas isso vai depender das experiências que nós vivemos, dos excessos que nós praticamos, porque nós vamos o quê? Nós vamos simplesmente prejudicar o nosso corpo, e o corpo é o veículo do espírito quando ele está aqui na Terra. Ele é o veículo do espírito. Então, se nós maltratarmos o nosso corpo na ilusão do prazer, isso vai dificultar a nossa vida para frente. Por isso que eu digo sempre, quem dificulta as nossas vidas não são os outros, somos nós mesmos. E nós temos condições de não dificultar, e sim melhorar a nossa vida a cada momento, a cada instante. Certo? Bom, essa ilusão sobre si mesmo, né? Que a gente cria aquela ilusão de que eu sou isso, e na verdade, quando você chega a conviver com uma pessoa dessa, você vê que ele não é aquilo ali. Ele não é aquilo que ele está dizendo. Por isso que não são pelas palavras que as pessoas nos conhecem, mas sim pelas nossas ações. Porque às vezes você vê uma pessoa falando bonito, falando aquilo ali, mas depois você se depara ele fazendo atos ou ações contrárias àquilo que ele está falando. Quer dizer, eu falo e não dou o exemplo. Por isso,
que aqueles que falam de Jesus Cristo, dos anjos, dos espíritos bons e tudo, mas falam bonito e tudo, mas depois, quando sai daquele lugar ali, as ações são totalmente contrárias àquilo que ele falou. Então é a ilusão dele. É uma ilusão dele. Ele tenta se enganar. Ele tenta, mas ele não consegue se enganar de forma alguma. Ele não consegue se enganar. Nós não conseguimos e não vamos conseguir nunca. Por isso é muito melhor nós nos assumirmos. É importante isso. Não adianta a gente ficar inventando histórias, conversas e tudo. Porque as pessoas não me entendem, as pessoas não gostam de mim e tantas coisas mais. Eles dizem, isso é fuga, é sabotagem, estão se auto-sabotando. Não vai adiantar. Nós precisamos entender isso. Nós temos compromissos com as leis de Deus. Nós temos compromissos para os quais nós fomos criados, os objetivos para os quais nós fomos criados, para sermos um espírito perfeito. O espírito perfeito, ele vive todas as experiências. Porque se ele não vivesse as experiências, como é que ele iria saber que chegou a essa perfeição? Então, nós precisamos estar atentos às nossas ações, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós estamos praticando. Porque nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados, certo? A imagem construída do eu real. Porque é necessário que nós criamos assim a imagem desse eu real, não o eu irreal que nós criamos. É aquela coisa que eu já falei, é nós nos assumirmos como agora, porque quando nós nos assumirmos fica mais fácil, porque nós vamos o quê? Nós vamos consertar os erros que nós fizemos e vamos prosseguir mais confiantes nessa jornada da qual todos nós nos encontramos. E a autoilusão, para que nós criemos assim essa autoilusão, nós vamos captar essas energias de onde? Do universo. Tudo se move através de energias. Quando eu penso, eu emito ondas. São energias. Então, essas energias, elas vão o quê? Vão mostrar a minha frequência. E eu posso muito bem ser intuídos por espíritos que não estão mais nesse mundo, que também viveram essa autoilusão e vão me fortalecer. Assim como eles pensaram aqui no mundo, que a autoilusão estava correta, eles estão pensando no mundo espiritual. Porque o que nós somos aqui, nós vamos ser também no mundo espiritual. Não tem essa mágica. A única coisa que vai acontecer diferente é que nós vamos perder esse corpo físico. Mas o corpo físico, ele para pensar, não é ele que pensa, é o espírito. Ele apenas faz decodificar o que o espírito está falando. É tão tal que você, às vezes, que se você tiver evidência, você vê barulho, você vê um espírito, ele não fala por quê? Porque ele não tem um corpo. Se ele tivesse o corpo, tudo bem. Ou então, se nós estivermos no mesmo plano dele, é preciso que, para que eu tenha uma comunicação com o espírito, ou esteja no mundo espiritual, ou ele esteja encarnado. Se ele não estiver encarnado, não pode, de forma alguma. Bom, é aquela pessoa que gostaria de ser, mas não sou. Quer dizer, ele não faz esforço nenhum para ser aquilo que ele quer ser. Que ele se acomoda, fica na inércia. Fica na inércia. Então, é preciso agir. É preciso aproveitar mais os dias que nós temos. Porque muitas vezes nós passamos os dias, mas passam por passar. E nós não aproveitamos, muitas vezes mergulhado naquele sentimento de tristeza, de mágoa, de rancor, de ódio. Aí aquilo ali vai nos trucidando, entendeu? Vai nos deixando numa frequência muito baixa, bem baixíssima mesmo.
E aí, quando a gente se encontra numa frequência dessa tão baixa, fica realmente tudo mais difícil. Então é preciso nós nos amarmos. É preciso nós fazermos aquilo que nós precisamos para dar a volta por cima. É importante isso. Bom, porque quando nós temos essa autoilusão, quando nós estamos mergulhados nessa autoilusão, na verdade nós ficamos com carências, desejos, culpas, frustrações. Então nós precisamos mudar isso, mudar essas carências, esse desejo, sentimento de culpa, frustrações e tudo. Entender que nós estamos aqui nesse mundo para aprender. Então nós somos passíveis de chegar a ter desejos que não são realizados. Nós temos também condições de armazenar essas culpas, mas sabemos que é errado. Nós precisamos nos tirar de tudo isso dentro dos nossos corações, porque só nos fazem mal, assim como a autoilusão nos fazem mal, as culpas e as frustrações, os desejos, as carências. Nós podemos fazer tudo diferente, se nós acreditarmos no nosso potencial, de que nós podemos fazer. Há uma história aqui do homem, que ele estava muito chateado e tudo, deve ter caído na realidade. Ele saiu de casa e foi numa beira do rio. E lá ele sentou-se, colocou os braços no joelho e ficou olhando o rio descendo, aquelas ondas, os pássaros cantando. E daqui a pouco a mão direita, ele chega e pega aqui numas pedrinhas e joga dentro do rio. Quando você joga uma pedra no rio, ela faz aquele redemoinho, aquelas ondas. Quando a gente vê que tudo é energia. E ele ficava olhando aquelas ondas. Depois ele chega e pega outra pedrinha e joga no rio. Da mesma forma, criou-se ondas. E assim, quando ele foi pegar a terceira pedra, ele teve a curiosidade de olhar. Era o quê? Ele não tinha visto um saquinho de ouro que ali está, de pepitas de ouro ali. Então ele já tinha o quê? Jogado várias dessas pedras e estava com a última na mão. Isso quer dizer, quantas oportunidades nós já perdemos, nós jogamos fora, por causa da autoilusão. E vamos continuar a fazer isso, jogar essas pedras no rio da vida? Vamos jogar, vai ser preciso jogar essas pedras? Ou vamos aproveitar? Vamos aproveitar aquilo que Deus coloca em nossas mãos para que nós mudemos a nossa vida, que nós vivamos a vida que a gente quer viver, porque nós não vivemos a vida que nós queremos viver, mas a vida que nós precisamos viver. Porque nós somos seres que já tivemos várias vivências passadas. São as personalidades que eu falei no início da live. Então, se essa personalidade hoje, nós equilibrarmos essa personalidade, não nos deixarmos aprisionar por essa autoilusão, pelas mágoas, pelo rancor, pela culpa, nós temos condições de alargar mais as nossas passadas e nos libertar. Porque nós mesmos é que nos tornamos prisioneiros de nós, através das nossas ações. Somos nós mesmos que criamos as grades psíquicas. E somos nós mesmos que temos que abrir essas grades. É importante isso. Quando eu estou numa frequência negativa, eu abaixo demais, eu vou sintonizar com todas essas frequências negativas. Por isso é que fica mais difícil. Porque pesa. Nós ficamos mais densos, ficamos como aquelas pessoas que dizem, olha, eu não tenho vontade de fazer nada, o que eu tenho vontade de ficar o tempo todo deitado, deixar a vida passar. Quer dizer, são pessoas que estão desenergizadas, que estão gastando as energias através do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vingança, da culpa, dos remorsos, aquela coisa toda. Como eu falei desde o início, tudo é energia.
tudo é energia. Então nós precisamos nos libertar disso. Bom, tentativa de nos esconder de nós mesmos. Tentativa, mas nós não conseguimos nos esconder de nós mesmos. Por quê? Se eu me escondo, eu vou para dentro do meu quarto, não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém. Mas só o que eu estou pensando, eu estou emitindo ondas. E não precisa a pessoa me ver fisicamente. Através dessas ondas, aqueles que são sensitivos, ou os próprios espíritos, nos captam. Nos captam. É aquela coisa que nós já vimos o exemplo dos grandes mosteiros que havia no século XV ou antes, que ficavam lotados esses mosteiros, porque os homens simplesmente se enclausuravam lá para fugir do contato com a sociedade. Com a sociedade. Ficava em orações e tudo. Isso quer dizer, a pessoa não era tentado, não era colocada à prova em momento algum. Mas isso não é bom para o homem, de forma alguma, ele se esconder. Não, é muito melhor aquele que está caindo, levantando o dia todo, vivendo as suas experiências, do que você se enclausurar. Isso não vai lhe ajudar em nada, de forma alguma. É melhor você acordar de manhãzinha e lutar por uma condição de vida melhor que nós temos condições de nos oferecer. Eu tenho condições, você tem condições, porque não nos falta. Não nos falta, porque será que Deus vai nos deixar faltar alguma coisa? Será que Ele vai deixar nos faltar alguma coisa? Será que Ele teria condições de me mandar aqui para esse mundo sem ter nos dado pelo menos as oportunidades para mim ser feliz, para mim lutar pela minha felicidade, pela minha paz? De forma alguma. De forma alguma. E nós encontramos o quê? Muitos irmãos nossos que dizem o seguinte, quando nós conversamos: e aí, como é que está a tua vida? Péssima. Qual foi que aconteceu, rapaz? Não deu mais certo em nada a minha vida. O que foi que tu fez? Entreguei para Deus. Entregou para Deus. Será que Deus vai aceitar isso de volta? De forma alguma. De forma alguma. Ele não vai nem aceitar, vai ficar com a gente mesmo. E nós temos a prova disso dos nossos filhos. Nós vamos fazer todos os desejos dos nossos filhos? Se nós fizermos mais tarde, nós já sabemos. Então não tem esses refrão que nós ouvimos demais. Se a gente chega e diz para alguém: vamos amanhã para tal lugar, diz: se Deus quiser. Quer dizer, não depende dele, depende de Deus. Quer dizer, são condicionamentos que não nos ajudam em nada, porque Deus quer sempre o bem para cada um de nós. Por cada um de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio, porque senão Ele não teria dado o livre-arbítrio. Vocês já imaginaram se Deus tivéssemos criado logo perfeito? Nós somos perfeitos, em essência divina. Perfectíveis, porque nós estamos vivendo também essas experiências. Mas se Deus nos tivesse criado perfeito, essa perfeição relativa, que é absoluta só dele, como é que nós iríamos trabalhar? Como é que nós iríamos agir? Se nós não tivermos experiência nenhuma. Experiência nenhuma. Por que a gente dá o exemplo da árvore, da sementezinha, que chega até os frutos? E dos frutos tem o quê? As sementes que vão levar adiante aquela proposta, aquela escrita. É assim a vida. E nós precisamos aproveitar tudo aquilo que nós estamos vivendo, certo? Nós temos dias difíceis, dias realmente que tem muitos obstáculos, mas tudo tem uma razão de ser. Não tem nada que não tenha uma explicação. Tudo tem uma explicação. Não é à toa que nós vivemos as experiências que nós estamos vivendo hoje. Se nós estamos vivendo essas experiências, porque elas são importantes para o nosso processo do despertar, do crescimento espiritual. É como Paulo de Tarso disse: acorda, ó tu homem que dorme.
Nós precisamos sair dessa dormência. Nós precisamos sair dessa ilusão para buscarmos a realidade, porque a realidade bate na porta dos nossos corações. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Certo? Bom, construímos bloqueio para não saber lidar com as emoções. As emoções nós vamos ter o tempo todo. Agora nós precisamos controlar essas emoções e não nos deixar simplesmente nos deixar arrastar por essas emoções. Quando você conquista algo positivo, você tem aquelas emoções, mas também quando você faz algo negativo, você também tem. Então é necessário saber conviver com essas emoções. Medo de ser inferior a alguém, né? Maior ou melhor. Medo. Quando a gente tem medo, a gente já mostra a fraqueza da gente. E medo é uma energia negativa que vai trabalhar contrariamente às nossas necessidades. Por isso é que nós precisamos ter essa certeza de que nós somos grandes, mas nós precisamos usar essa nossa grandeza, e essa nossa grandeza se encontra no amor, na caridade, no perdão, na humildade e na simplicidade. Mas nós o que? Vamos ajudar alguém? Aí a pessoa disse, ora, mas tem os governos aí que nós pagamos impostos justamente para que eles façam isso. Quer dizer, a pessoa só pensa em si mesmo. Ele tem essa ilusão de que não é importante ajudar alguém, mas sim satisfazer os seus próprios prazeres. Ele vive essa ilusão. E como toda ilusão cede ou cederá à realidade, ele vai ter que cair na real. Quantas pessoas nós nos encontramos aqui desiludidos? É como uma folha seca que caiu da árvore e os ventos vão levando para lá e para cá. Para lá e para cá. Isso não vai adiantar. Ou como as ondas do mar, uma sobre a outra, no seu fluxo e refluxo. Nós temos que dar um sentido à nossa vida. Nós temos que nos assumirmos, nós temos que fazer o que precisa ser feito, já que ninguém pode fazer por nós, e vamos tocar a vida. Vamos olhar para frente sempre, para que nós possamos cair nessa real. Foi que Jesus Cristo, toda a mensagem do nosso Mestre amado foi justamente essa, para que nós deixássemos essa ilusão. Por isso é que ele nos deixou exemplos maravilhosos para que nós possamos segui-lo, ou seguir as suas passadas. Está faltando uns 10 minutos, se alguém que desejar fazer alguma pergunta, né, para que nós possamos interagir um pouco, certo? Quando aparecer alguma, né? Bom, interpretação errada das próprias emoções, né? Às vezes nós interpretamos essas emoções erradamente. Nós acreditamos que seja uma coisa, mas é outra muito diferente. Então nós precisamos entender. É porque, para que nós possamos interpretar mais as nossas ações, nós precisamos estar mais confiantes. Nós precisamos estar naquele momento, com pensamentos positivos, para que nós possamos atrair essas energias positivas, para que nós possamos mergulhar no nosso eu profundo, que é onde está localizado essas energias divinas, para que nós possamos usá-las. Porque se nós usarmos essas energias, com certeza nós vamos ter muito mais condições, as nossas passadas vão se alargando cada vez mais, a nossa confiança, e é isso que nós precisamos fazer.
Bom, e agora como desmanchar a autoilusão? A autoilusão. Santo Agostinho, bispo de Hipona, a sua mãe era Santa Mônica, ela foi canonizada pela igreja, e nós conhecemos a história de Santo Agostinho, que ele era uma pessoa realmente devasso e tudo, né? Mas um dia ele, ouvindo as pregações do padre Ambrósio em Milão, ele aderiu ao cristianismo e se modificou. Quer dizer, ele saiu daquela ilusão dos prazeres do mundo para buscar os prazeres, porque todas as vezes quando a gente serve ao próximo, a gente sente um prazer, uma leveza. A gente sente aquela leveza, porque nós entramos numa sintonia positiva. A Selma Castro está perguntando como podemos ajudar alguém que está com depressão. Olha, a depressão é uma doença da alma. Então é preciso fazer um tratamento com psiquiatra, né? E muita gente só pelo nome já não vai, né? E diz que vai cuidar de doidos e tudo. Não tem nada disso. Ele precisa procurar um psiquiatra, porque os remédios eles são importantes, mas é preciso que a pessoa faça uma terapia para que ela possa ser ajudada, porque o remédio em si, ele combate o efeito, mas a causa está dentro da pessoa. Está dentro da pessoa. E o terapeuta, o psicólogo, eles têm condições de chegar a dar uma arrumada, ajudar nesse caso, porque o psicólogo nem os terapeutas, ele resolve o problema de ninguém. Mas eles têm condições de dar uma arrumada na casa mental da pessoa. Coisa que a pessoa não pode fazer só. Em certos momentos, ele precisa procurar o psicólogo ou o terapeuta, que ele vai ajudar a fazer tudo isso. E aí ele vai fazer essas terapias, depois vai o médico, e o médico vê que a pessoa está melhor, aí vai diminuir a dose dos remédios, que tem efeitos colaterais realmente incríveis. Mas se você não for fazer essa terapia, você vai lá no médico, dê um mês, aí o médico vê que você não melhorou nada, aí aumenta a dosagem do remédio. Aí aquilo ali vai lhe colocando numa situação em que você vai se distanciando cada vez mais da realidade que você precisa viver. O mundo hoje tem milhões e milhões de depressivos, mas é preciso que nós entendamos que a depressão é uma doença da alma. Então nós precisamos cuidar da alma. Cuidar da alma, certo? E cuidar da alma, você pode pegar o Evangelho, se você for católico, você vai mais à igreja, para ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, isso ajuda bastante, certo? Então é importante isso, que você faça o tratamento medicamentoso e também fazer as terapias. E se a pessoa tiver simpatia pela doutrina espírita, procurar um centro espírita para receber os passes. Porque sempre numa depressão, os espíritos sofredores se aproximam daquele depressivo. Eles se aproximam. Certo? Eles se aproximam daquele depressivo. E o que é que esses espíritos sofredores vão captar? Captar o fluido vital deles, desse depressivo. É por isso que a pessoa se sente cada vez mais mole, não quer sair da cama e tudo, porque ele não tem energia. Quando você toma um medicamento, ele aumenta 20% as suas energias. Aí o médico chega e aumenta mais a dosagem, aí chega a 40%. Por quê? Porque as nossas energias baixam demais, porque os obsessores se aproveitam. E eles ficam localizados mais no chakra esplêndico, aqui debaixo do baço. O chakra esplêndico, que é o local onde se capta o fluido vital. Então precisa ser trabalhado esse chakra esplêndico. Então numa casa espírita você tem condições, né? Bom, Selma, se não tem religião, mas a religião em si não salva ninguém. Não tem nenhuma religião que salva. O que salva é o amor. É o amor. Como Paulo de Tarso disse, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada sou. Se a pessoa não tem religião, mas tem fé em Deus,
com certeza, ela tem condições. Ela tem condições de vencer tudo isso. Certo? Então, é preciso que nós, a cada momento, a cada instante, pensemos mais em nós mesmos. Nos aceitemos como nós somos, porque se nós não nos aceitarmos como nós somos, vai ficar tudo mais difícil. E podemos criar essa ilusão de que nós somos seres perfeitos, que eu não tenho erro, que eu não tenho nada aquilo ali, e pronto. Como eu já disse, se eu estou nessa auto-ilusão, aqueles que já desencarnaram e partiram da mesma forma, eles também vão entrar na nossa sintonia. E pode dificultar a nossa vida. Então é necessário que, como fazia Santo Agostinho, né, que eu não falei toda a história, então ele se converteu ao cristianismo, se tornou bispo de Hipona. Ele chegava na casa dele à noite, está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, e ele colocava em revista tudo aquilo que ele houvera feito naquele dia. Ele ia analisar todas as suas ações. O que ele tivesse feito de errado, ele logo no outro dia ele iria consertar. E é assim que nós precisamos fazer. Não deixar acumular ações negativas, porque ações negativas são energia negativa que vão dificultar a nossa vida. Então vamos copiar o que Santo Agostinho fazia. À noite vamos fazer uma reflexão do que nós fizemos. Se nós fizemos alguma coisa contrária às leis de Deus, vamos logo no outro dia procurar consertar, porque aí nós não ficamos presos a situação nenhuma. Nós precisamos estar livres. Porque se nós não estivermos livres, estivermos aprisionados por nós mesmos, porque a pior prisão é a psíquica, as grades que nós erguemos no nosso psiquismo. Ana Oliveira, às vezes dói ser eu, mas esse eu que você criou, né? esse eu que você criou, porque o eu divino, ele é intacto, mas nós criamos a nossa própria vida que vai contra os interesses do eu divino, que é o ego, justamente isso, o ego. Quando nós damos muitas oportunidades, quando nós estendemos muita mão para o ego, porque o ego ele só quer viajar para fora. O ego só quer bater na porta estreita, na porta larga, ele não quer bater na porta estreita, de forma alguma, porque exige esforços. E ele não quer com isso. Né? Às vezes dói nesse eu. Por exemplo, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Para onde nós formos, essas leis de Deus estarão na nossa consciência. Quando nós sairmos desse mundo, após deixarmos o corpo, as leis de Deus vão nos acompanhando. Não vão ficar no corpo, não. Elas estão no espírito. Por isso é que nós precisamos estar atentos. Tá ok? Pois eu vou encerrar agora a live, porque nós vamos ter agora depois a harmonização mental, certo? Vamos começar umas 8h05 mais ou menos, então eu preciso terminar agora. A conversa está boa, mas eu preciso terminar essa live para começar outra, tá ok? Então eu agradeço, né, a presença de vocês e espero que nós tenhamos forças para nos libertar dessa ilusão, dessa auto-ilusão e vivermos a realidade, essa realidade que ela é muito importante para a nossa vida. E se nós acreditarmos em nós mesmos, que nós podemos fazer tudo, é como disse o Raul Seixas, nós podemos sacudir o mundo íntimo. Nós precisamos dar uma chacoalhada em nós. É como numa árvore. Não tem aquelas flores, aqueles frutos que murcharam, mas fica ainda na árvore. A gente precisa dar uma chacoalhada na árvore, os frutos não caem todinho podres. É a mesma coisa que a gente precisa fazer.
Em certos momentos da nossa vida, a gente precisa dar uma chacoalhada em nós mesmos para cair todos esses frutos, todas essas energias negativas, para que nós nos renovemos. Nós precisamos nos renovar, acreditar mais que eu posso ser feliz. E para mim ser feliz, eu só dependo de mim mesmo. E todas as condições me foram dadas. É como Jesus Cristo disse: pede que tu recebe, busca que tu encontra, bate a porta de Deus, a porta se abre. Então, o que é que nós precisamos fazer mais? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos mostre sempre o caminho, para que nós possamos, nessa caminhada, nessa ascensão, chegarmos às moradas celestiais que estão dentro de cada um de nós através desse autodescobrimento. Nós só temos a te agradecer, Senhor, por tudo que nós recebemos. E com certeza não faltará a tua misericórdia nos envolvendo, nos motivando para seguirmos sempre adiante. Que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.